Terapeuta, seja muito bem-vindo ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticar as dores emocionais dos seus pacientes logo no primeiro atendimento. O tema de hoje é: terapeuta, saiba por que seus clientes não concluem a terapia com você. Hoje você vai entender que o alto número de clientes que largam a terapia acabam impactando a vida do próprio terapeuta. Vai ver também que há muitos fatores que concorrem com o seu trabalho de terapeuta e, com isso, você precisa se tornar cada vez mais atraente para os seus clientes. Vai aprender que uma nova abordagem é necessária, especialmente porque as técnicas atuais se dedicam ao tratamento, esquecendo do diagnóstico. Por fim, você vai aprender como fazer para conferir resultados mais rápidos e eficientes aos seus clientes, tornando-se uma profissional reconhecida. Uma das maiores queixas que eu ouço de terapeutas das mais diversas linhas é o número elevado de pacientes que não concluem o tratamento. Muitos desses pacientes ficam desmarcando as sessões, dando várias desculpas, voltando tempos depois e desaparecendo novamente. E com esse espaçamento todo, fica bem difícil traçar uma linha terapêutica. Há ainda outros pacientes que simplesmente fazem uma sessão e não retornam mais. Eu acredito que você já tenha vivido essa situação ou conheça alguém que tenha passado por isso. E eu posso dizer que tudo isso é extremamente frustrante. Primeiro, porque você começa a questionar a qualidade do seu próprio trabalho, se você é realmente capaz de ajudar as pessoas, se o que está fazendo de errado, e fica nesse looping de pensamentos negativos que só reforçam sua insegurança. Aí, você passa a questionar o seu propósito. Estou mesmo na profissão certa? Essa é realmente a minha missão de vida? Além do mais, seu financeiro fica precário, porque você já não consegue mais programar os seus ganhos, precisa aumentar a sua carga de trabalho. E aí, trabalhando mais, você fica mais cansada, estressada, não dá conta de outras tantas tarefas que você tem na sua vida, sente que está negligenciando sua casa, seus filhos, seus pais, seus amigos, sua saúde, seu autocuidado, etc, etc, etc. Percebe como um problema vai gerando outros tantos e impacta todos os aspectos da sua vida? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar uma outra perspectiva. Eu vou te convidar a pensar numa nova estratégia para solucionar de vez essa questão. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre a conjuntura atual e o quanto ela também impacta o assunto que nós estamos tratando aqui. Bem, nos dias atuais, principalmente com a propagação de informações pela internet, todo mundo parece especialista em vários assuntos. Eu vou dar vários exemplos aleatórios aqui para você entender. Se você tem um pet, um gato ou um cachorro, e esse animal está com diarreia, você busca no Google qual o melhor tratamento para diarreia em cães ou em gatos. Se de repente sua pele começa a apresentar acnes fora do normal, você procura no Google como combater esse problema. Se um criminoso é preso em flagrante, mas a imprensa começa a divulgar que a prisão dele foi ilegal, você, sem entender nada, um mínimo sobre o direito penal, começa a repetir essa história e até a julgar os envolvidos. Se a taxa de juros dos Estados Unidos aumentou e você leu num site de notícias que isso impacta negativamente as importações da China, você vai contar isso como uma grande verdade e ainda dar opinião sem entender um pingo de economia. Eu acho que você já entendeu, já percebeu onde eu quero chegar. Eu quero mostrar a você como as pessoas atuais estão lidando com informações. Muita gente só procura especialistas quando a situação piora muito, e aí pode ser tarde demais. Nos exemplos que eu dei, seria um médico veterinário, no caso do animalzinho com diarreia, ou do dermatologista, no caso das acnes. O pior é que, assim mesmo, a pessoa ainda questiona esses especialistas, informando que leu no Google que esse medicamento X é bom ou que o exame Y detectaria o problema. Já nos outros casos, muitos veículos da imprensa com interesses escusos e sem o mínimo de compromisso com a verdade, espalham notícias que lhes convêm. E as pessoas, como massa totalmente manipulada, repetem verdadeiramente os absurdos sem se preocupar em estudar ou escutar os verdadeiros especialistas no assunto. Mas aí você pode se perguntar,
O que tudo isso tem a ver com o tema de hoje, Renata? Qual a relação entre essa triste realidade da ignorância difundida e do trabalho de terapeuta? E eu vou te responder. Tem tudo a ver. Vai acompanhando aqui meu raciocínio que eu vou chegar a uma conclusão. Bem, se uma pessoa que apresenta um sintoma físico, ela já procura a solução na internet, imagina o que ela fará se ela estiver apresentando uma dor emocional que é invisível. Ela certamente vai buscar explicações em livros de autoajuda ou em falsos gurus na internet que prometem atalhos fáceis só para tirar o dinheiro dela e torná-la dependente daquela técnica. Eu já ouvi todo tipo de história e eu vou aqui abrir uns parênteses para te contar alguns casos interessantes de pessoas que procuraram meios de ajuda equivocados para as suas dores emocionais. Bem, uma vez, uma conhecida minha em crise no relacionamento conjugal procurou uma taróloga por indicação de uma outra amiga. Segundo essa outra amiga, a tal cartomante era muito boa e dava informações muitíssimo precisas. Aí a moça marcou uma consulta e foi lá. A taróloga contou uma história mirabolante, disse que o marido a traía, que era um sedutor recorrente, que a largaria por outra mulher. Mas felizmente a moça conhecia bastante o marido, confiava nele e sabia que ele não tinha esse tipo de comportamento. Mas já pensou se a moça acredita nisso e rompe com o marido? A taróloga ela nem estava mal intencionada, não. Ela, na verdade, enxergou um relacionamento anterior dessa moça, que havia sido muito impactante. E a consulente percebeu isso claramente. Mas se a taróloga estivesse lidando com uma pessoa mais influenciável, que não conhecesse o marido, ela teria causado um estrago profundo. Nesse caso, a mulher em momento algum buscou o diálogo com o marido ou uma terapia conjugal, sei lá. Ela buscou um atalho, uma pessoa que dissesse o que ela tinha que fazer, e isso quase terminou de forma desastrosa. Agora um outro caso. Uma moça estava apaixonada por um rapaz que não assumia o relacionamento. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas queria o cara de qualquer jeito. Aí ela procurou um pai de santo, que fez inúmeros trabalhos para eles ficarem juntos. Não adiantou absolutamente nada. A moça perdeu tempo, perdeu dinheiro e nada mudou. No final, foi cada um para o seu lado, como já era esperado. Em momento algum, essa moça buscou conversar com o rapaz. Em momento algum, ela se perguntou se a causa dessa fixação pelo rapaz não escondia uma carência absurda, um medo da solidão, uma baixa autoestima, que ela precisava ser validada. Não. Ela procurou uma pessoa que faria exatamente aquilo que ela queria. E a vida não é assim. As pessoas têm livre-arbítrio para ficar com quem desejam. Veja bem, eu adoro o tarô, mas como instrumento de identificação das energias das mais diversas áreas, não para resolver um problema emocional ou dizer a alguém o que fazer. Eu respeito muito a Umbanda, mas como religião que é, deve nos conectar com Deus e com a energia da natureza, e não tirar dinheiro das pessoas com falsas promessas, ou então ferir o livre-arbítrio. Mas eu vou fechar esses parênteses e voltar ao tema de hoje. Você, terapeuta, estudou muito para chegar onde está. Você tem como propósito ajudar as pessoas, reduzir o sofrimento delas, mas percebe que tudo ao seu redor desmotiva essas pessoas a procurarem o seu trabalho? Eu dei vários exemplos de comportamentos totalmente equivocados das pessoas que vão ao Google procurar informações, leem notícias inverídicas, procuram ajudas nos lugares errados. Mas digamos que uma dessas pessoas em sofrimento, depois de bater cabeça, fura a barreira e chega até você. Ela já perdeu muito tempo, já fez muita besteira, já gastou muito dinheiro, ela está desiludida. Sem contar que ela muitas vezes tem preconceitos diversos. Preconceitos do tipo, psicólogo é para maluco, no caso de psicoterapia. Ou no caso de terapias integrativas, não sei se esse método tem comprovação científica. Veja bem, a pessoa procura tarólogo e pai de santo, mas depois vai dizer que o método que o terapeuta utiliza é que não tem comprovação científica. Bem, são as incoerências do ser humano, né? Mas vamos continuar. Bom, então essa pessoa que chega até você já traz uma bagagem de desconfiança. Além de ter procurado outros métodos que não deram certo, ela ainda traz esses preconceitos que eu falei. Então, é como se você fosse a tábua de salvação dela. Mas, ao mesmo tempo, é como se ela tivesse um pé dentro e outro já fora. E cabe a você a enorme responsabilidade de motivar essa pessoa.
Mas o que de fato acontece no primeiro atendimento que você faz? Você escuta esse seu novo paciente. Ele fala para você o que vem sentindo, as crises que vem atravessando na vida, a ansiedade, a depressão, a insônia, as fobias, os bloqueios, sabe-se lá mais o quê. Só que naquele momento, você ainda não pode ajudar aquela pessoa, porque você precisa de mais informações. E outras sessões se seguem, até que você entenda o perfil do seu cliente. Aí eu vou te perguntar, será que esse cliente, que estava procurando atalhos até então, terá paciência para esperar até que você o conheça? Eu sinceramente penso que não. E é isso que vem acontecendo muitas vezes. Ele não tem paciência para esperar e larga a terapia antes mesmo de começar a desfrutar dos seus benefícios. Como eu falei antes, a concorrência é enorme. E ao mencionar a concorrência, eu não quero dizer no número de terapeutas, porque existe trabalho para todo mundo. O que eu digo é o número de distrações, de apelos lá fora para que o seu cliente procure uma outra alternativa mais rápida e abandone o seu trabalho. Porque, como eu sempre afirmo, quem sofre tem pressa. E é por isso que eu convido você a mudar sua estratégia, sua abordagem, para que você consiga ser atraente ao seu cliente e possa verdadeiramente ajudá-lo. Você dará ao seu cliente aquilo que ele mais quer e também aquilo que ele mais precisa, embora ainda não tenha consciência disso. Você, terapeuta, tem insistido na mesma abordagem que aprendeu lá atrás, nos vários cursos que fez, sem qualquer senso crítico. É como se houvesse um dogma imutável que você não pode questionar. Eu entendo perfeitamente que você aprendeu tudo isso como certo, tá? Mas eu digo a você que é preciso ousar um pouco mais. Primeiro, você precisa se questionar. A abordagem que você usa hoje está trazendo resultados eficazes para os seus pacientes? Você está conseguindo o reconhecimento que deseja para o seu trabalho? Está conseguindo a prosperidade que esperava? Se a resposta para alguma dessas perguntas, ou para todas elas, for não, então eu te convido a mudar. Até agora, seu foco principal tem sido tratar o seu paciente com as ferramentas que você aprendeu para levar a ele alívio e autoconhecimento. Mas se eu te disser que esse foco inicial está equivocado? Calma, me ouve primeiro. Como eu disse, até o momento você recebeu o seu paciente, escutou, buscou conhecê-lo e ao mesmo tempo você vai tratando dele. Só que sem efetivamente entender o perfil dele, você vai tratar o quê? Seja qual for a técnica que você use, eu afirmo sem medo de errar que ela se fixa no tratamento, enquanto sua abordagem inicial deve ser o diagnóstico, porque o seu paciente precisa de resultados rápidos que tragam alívio a ele. Se você, terapeuta, passar a utilizar uma técnica de diagnóstico das dores emocionais do seu paciente no primeiro atendimento, você vai conseguir traçar o perfil do seu paciente, entender os padrões emocionais dele, os bloqueios dele, os obstáculos da vida dele, os dons e quais foram os momentos mais críticos da vida dele. E a partir daí, será muito mais fácil traçar o plano terapêutico e alcançar resultados muito mais rápidos e muito mais eficientes. Vamos usar a analogia de uma dor de cabeça. Digamos que você está com uma dor de cabeça recorrente. Isso está te causando um incômodo horroroso. Você não consegue dormir, não consegue se concentrar nas suas tarefas, está irritado por conta dessa dor. Tudo isso são sintomas. Então você procura um médico e ele te prescreve um analgésico. Você tem dor de cabeça, toma um analgésico. Melhora, depois piora de novo. E aí chega a aumentar a dose. A dor de cabeça vai e vem. Você, depois de um tempo, vai acabar pensando: eu gastei tempo e dinheiro com esse médico, mas ele não resolveu o meu problema. Ele só me deu um paliativo para a minha dor de cabeça. Mas eu preciso saber por que eu tenho essa dor. Você não vai mais voltar nesse médico, concorda? Você vai procurar outro e não vai indicá-lo para ninguém. Ao contrário, ainda vai falar mal dele. Aí você vai a outro médico. Esse sim pede exames até fechar um diagnóstico. Isso é, ele busca a causa dessa dor. Ele descobre então que essa dor de cabeça é postural, causada por uma tensão na coluna cervical. Ele sugere que você mude de travesseiro, que você evite abaixar a cabeça por enquanto, que quando você precisar ler, você coloque o livro num suporte que mantenha a sua cabeça erguida. Ele sugere também algum tipo de massagem relaxante, acupuntura, para aliviar a tensão na área.
Pronto, você sai de lá satisfeita, porque você já entende a causa da sua dor de cabeça. Você vai seguir tudo aquilo que o médico indicou. A dor de cabeça vai passar. Você não ficou dependente do remédio. E é claro que você vai falar maravilhas desse médico para todo mundo. Você vai indicar o trabalho dele de olhos fechados. Eu usei essa analogia para mostrar que é isso que acontece com você. Seu cliente chega com sintomas, mas você precisa fazer como esse último médico e fechar o diagnóstico desses sintomas. Você precisa entender as causas das dores emocionais do seu cliente, porque a partir daí ficará muito mais fácil tratar delas. Eu imagino que você esteja achando impossível que um diagnóstico tão complexo seja feito numa única sessão. Mas eu te asseguro que isso é plenamente possível e eu te mostro como. Quando o cliente fizer o primeiro contato com você, já peça para ele fornecer algumas informações, como numa simples ficha de anamnese. Aí, usando a metodologia certa, você traça o perfil do cliente, entendendo muito da personalidade dele, do histórico familiar, dos dons e obstáculos, dos padrões inconscientes de comportamento. Então, quando ele vier pela primeira vez e narrar os problemas que ele apresenta, você já entenderá os pontos de fragilidade e poderá ir aprofundando essas questões com ele. Imagina como que ele ficará impressionado ao notar que você já demonstra conhecê-lo com profundidade e já está levando luz a alguns pontos que antes estavam obscuros para ele. A partir daí, aí sim, você pode usar sua técnica terapêutica, aquela que você aprendeu e usa com seus pacientes para tratamento daquelas dores diagnosticadas. Você será como o médico que logo te explicou que a origem da sua dor de cabeça era a coluna cervical e aí logo te sugeriu algumas medidas para acabar com a sua dor. Então, seu cliente, ao enxergar em você uma profissional diferenciada que está efetivamente mostrando conhecê-lo e trazendo soluções concretas para aquilo que o aflige, certamente ele vai retornar nas sessões seguintes, ele vai se engajar verdadeiramente no tratamento. Dessa forma, você não vai ter mais os vários problemas que tinha a partir da perda de pacientes. Como eu disse, você será uma profissional diferenciada, subirá alguns níveis em termos de reconhecimento na sua área. Os clientes vão te indicar para outros tantos e você crescerá rapidamente. Com isso, você conseguirá aumentar até mesmo o valor dos seus atendimentos, se você quiser. Você vai reduzir sua carga de trabalho, se você quiser. Ou então, você pode aproveitar esse momento positivo para atender esses vários clientes, levar resultados rápidos, renovar a sua lista de clientes e ajudar o maior número possível de pessoas que você puder. Esse novo processo será incrível para você se tornar mais segura, mais assertiva, mais próspera, mais conectada com seu propósito de diminuir o sofrimento do mundo. Bem, vamos então recapitular o que você viu até aqui? Você viu que é recorrente a queixa dos terapeutas sobre o alto número de clientes que não terminam o tratamento. Você entendeu que esse problema impacta muito a vida do próprio terapeuta, trazendo insegurança profissional, uma desconexão com o propósito e gerando a necessidade de trabalhar cada vez mais para cobrir o rombo financeiro que acontece. Você percebeu que há muitos fatores que concorrem com o seu trabalho de terapeuta e, com isso, você precisa se tornar cada vez mais atraente para os seus clientes. Você aprendeu que todas as técnicas terapêuticas atuais se dedicam ao tratamento, esquecendo do diagnóstico das dores emocionais, o que acaba atrasando os resultados dos clientes e aí os desmotiva a continuar o tratamento. E por fim, você entendeu como fazer para conferir resultados mais rápidos e eficientes aos seus clientes, tornando-se uma profissional reconhecida. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você vem sofrendo desse problema de clientes largando a terapia. E me fala também como que eu posso te ajudar mais. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Te espero!